Estamos de volta. No próximo bloco, vamos continuar mostrando um pouco do trabalho realizado na África do Norte pela psicóloga Magali Oliveira. Bom, nosso assunto é economia. Estamos falando de consumo de energia, que tem tido, assim, aumentos enormes, mas o seu salário é o mesmo há algum tempo, né, gente? E pensando no seu conforto e na sua economia, a Gifeng Engenharia Solar dimensionou um projeto onde você terá uma economia expressiva instalando um kit de energia solar na sua residência ou no seu comércio. Pense em poder usar um conforto de dormir com o frescor de um ar-condicionado, pagando pouco por este e por outros benefícios. Gifeng Engenharia. Gifeng Engenharia Solar. Tecnologia e seriedade ao seu dispor. Rua Rio Jutaí, número 1013, telefone 98184-7587, Novier Alves. Hoje, com a honra e o prazer de estar com a doutora Magali Oliveira, psicóloga, e a gente está falando de um trabalho fantástico, um trabalho bonito que ela fez na África. Doutora, então, como foi o impacto da senhora chegar e deparar com uma situação bastante atípica da nossa? Edson, o primeiro impacto quando nós chegamos, nós nos deparamos com um grupo de mulheres que cantavam, que dançavam, que traziam seus filhos amarrados às suas costas. Gente feliz. Numa alegria que você olhava e falava assim, nossa, que lugar é esse que eu cheguei? Uma energia maravilhosa. Então nós chegamos cansados, mais de 24 horas de viagem. Chegamos ali, olhamos aquela recepção, aquele pessoal nos recebendo com tanta alegria e eu fiquei encantada. O encantamento durou até quando eu entrei no alojamento e nós começamos a conhecer aquele campo. A pobreza, eu não consigo mensurá-la, eu não consigo adjetivos para dizer para você, para relatar para você tamanha pobreza. Então, a primeira visita que nós fizemos foi a um lugar chamado Machamba. Machamba é uma espécie de horta, que ali eles plantam para que elas possam colher e dali também tirar o alimento. Elas recebem por volta de $35, que seria mais ou menos 35 mil Malaya Kwacha, que é a moeda de lá. 35 mil Malaya Kwacha, elas não conseguem sobreviver o mês todo. Então é como se esse projeto, o qual nós fomos, desse a elas uma ajuda para que elas pudessem se manter. Aí você poderia me perguntar, sim, e depois que acaba o dinheiro, elas fazem o quê? E por que sempre eu estou falando no feminino? É isso que eu ia te questionar. Por que só elas? E cadê o eles? Pois é, porque a maioria são mulheres. Os homens, os maridos, os pais, os esposos, eles foram assassinados, eles foram... abandonaram as suas famílias, eles se perderam na mata, eles estão guerreando em algum lugar. E elas foram foragidas para esse campo chamado de Dzaleka. Meu Deus. Então lá a maioria são mulheres. E tem um fenômeno que eu chamo de fenômeno, Edson, que eu achei impressionante. As mulheres, elas são muito pobres, elas são paupérrimas. Talvez vocês vão conseguir ver em alguma imagem o tipo de casa que elas moram. São casas construídas com barros, que eles amassam com as mãos ou com os pés, e constroem os tijolos, que nem sempre são queimados. Então o tijolo não queimado, ele é um barro, que quando chove, o que acontece? Derrete. Então elas ficam com as casas pela metade. Então, uma parte coberta, uma parte não coberta. Talvez um espaço como esse que nós dois estamos aqui, more 10 pessoas. Eles dormem sentados ou em pé, porque não dá para todo mundo deitar. E eu não sei se a gente vai ter nas imagens para mostrar uma família que nós fomos visitar, que elas tinham apenas um pouquinho assim de milho misturado com água, um pouquinho de sal, para alimento deles. E a alimentação básica lá, doutora, qual é? Então, quando a gente fala da alimentação, eu vivi uma cena que eu acho que eu nunca vou esquecer.
A gente passando de carro, o carro é uma coisa que quase você não vê ali, pouquíssimas pessoas têm. Nós estávamos no carro do projeto e nós íamos desse campo de Desaleca para a cidade, a capital. Quando nós saímos para ir para a capital, no caminho tinha alguém vendendo espetinhos. Sabe de quê? De ratos. Nossa! $1. Chegou assim Meu na janela Deus do do carro, céu. eu vi, eu peguei $1. Ratos pequenos assim, 5 ratinhos no espeto. Como a gente come espetinho que eles chamam de espetinho de gato aqui, né? Espetinho de carne, de linguiça, enfim. Aquilo me chocou de uma forma, porque ao mesmo tempo que nós estávamos vendo os espetos de ratos, quando nós íamos pelo percurso, nós víamos lindas verduras, tipo tomates, pimentões, maravilhosos, gigantescos, parecendo aqueles de vidro que a gente usa na mesa. E aí eu questionei alguém, falei, como que esse pessoal, como que esse grupo de pessoas passou fome com tantas verduras tão bonitas? Aí alguém falou, você já provou o tomate? Experimenta. Um sabor totalmente diferente, um sabor meio atípico, meio estranho, cheio de agrotóxicos, porque lá eles não têm regra para nada. Lá não tem direitos humanos, lá não tem regra para a quantidade de agrotóxico que você pode colocar num legume ou não. Quiser, né? Vai colocando quanto quiser e quanto puder. Então lá tem ajuda humanitária de vários lugares do mundo. O Japão foi lá, construiu algumas casas, construiu alguns poços. A água lá é muito difícil. Eu não vi ninguém com uma garrafinha d'água tomando na rua. Sal e açúcar lá é vendido em saquinhos que nós chamamos aqui de din-din, aqueles saquinhos de sacolé, 1/3 assim, ó, de sal e de açúcar, que as pessoas compram para usar, porque elas não têm como comprar uma quantidade maior. Isso cabe uma pausa e uma reflexão para vocês. Quanto pescado é jogado fora aqui? Por quê? Porque o vendedor, o peixeiro, ele prefere jogar fora do que baixar o preço ou fazer uma doação. Tá certo, a gente tem que incentivar a pessoa a ir trabalhar e conseguir adquirir o seu alimento. Mas não é sempre que se consegue. Aqui nós desperdiçamos, gente. Você vai no cesto de lixo lá da Manaus Moderna, tem pessoas que sobrevivem daquele lixo, que para alguns é lixo, mas que para outros ainda é alimento. Imagina vocês comer rato, toda a imundície que esse bicho vive, onde ele vive, como ele vive e o que ele se alimenta. Que saúde pode ter um ser humano que se alimenta disso? O que ele pode esperar? Então eu penso que de posse disso, o tempo de vida estimado lá é curtíssimo, né? Muito curto. Eu atendi pouquíssimas pessoas idosas, só pessoas jovens e pessoas com aparência muito idosa, com aparência já bem desgastada. Então, e a juventude, escola, educação, como é, doutora, isso lá? Precário, muito precário. São poucas pessoas que têm acesso à educação. As pessoas do campo, lá de Desaleca, tem algumas escolas. Algumas escolas precisam se pagar para estudar, porque lá nesse campo, do lado dele, tem a comunidade malauiana, que eles têm ajuda do governo, porque esse campo eles são praticamente segregados, eles têm pouquíssimas ajudas, né? Então eles são deixados de lado. Mas a escola é algo que é bem pouco. A maioria das mulheres que eu entrevistei são analfabetas. São mulheres que não têm conhecimento nenhum, de não saber nem escrever os seus próprios nomes. Crianças com 6 anos de idade que já lavam roupa para fora para ajudar em casa, no sustento de casa. Prostituição é algo muito comum. Então, quando eu disse para vocês sobre as machambas e sobre o salário ajuda que eles recebem, que não é um salário, de 35 mil malaya kwacha e que acaba na metade do mês, a pergunta é, como é que elas sobrevivem as outra metade do outro mês, né? Ou a metade do mês? Como que se sobrevive? Elas se prostituem. Meu Deus. E como é que é essa prostituição, né? Assim, aí às vezes elas saem
com 6, com 7 homens num dia para conseguir trazer comida para casa. Só que isso não é algo que é velado, que é escondido, sabe, Edson? Elas chegam para você e elas falam: o que você faz? Sou prostituta, doutora. Eu me prostituo para ajudar a levar comida em casa. E a minha filha de 12 anos também é prostituta, doutora. Ela também se prostitui para ajudar a levar a comida em casa. Doutora, e a prevenção desse povo, a saúde, como é que é? Porque a gente tem, pelas literaturas, a gente vê e lê que a África, na totalidade, na África do Norte que eu estou falando, existe todas as doenças do mundo, existem lá. E como é que é isso? Por exemplo, AIDS, as doenças sexualmente transmissíveis, enfim. Como é que se precaver? Usa camisinha, pelo menos, lá? Pois é, tem, mas não usam. Não usam porque as mulheres acham que usar camisinha vai trazer algum tipo de inflamação e pode desenvolver alguma doença nelas. Então elas não usam. Segundo motivo pelos quais elas não usam, como a maioria são prostitutas, então as pessoas com que elas saem não permitem que elas usem camisinha. Aí tem anticoncepcional? Tem anticoncepcional também. Porém, elas também não tomam, porque na cultura delas, o anticoncepcional dá câncer. Pode ser cancerígeno, não é isso? Então, assim, é uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, são mulheres com 5, 6, 10, 12, 11, 8 filhos. Sozinhas. A expectativa de vida, então, gira em torno de quê? 50 anos? Eu não saberia te responder exatamente, porque tem muitas pessoas que já vão para lá, tipo assim, com 40 anos, de outros lugares, que são partes da África que é melhor um pouco de se viver. Né? Que não está na situação Existe um lugar precária. pior do que esse ainda? Lá? Então, as pessoas vão para lá porque estão fugindo da guerra, principalmente os congoleses. Então, no Congo tem uma guerras tribais, onde eles invadem a casa das pessoas, matam os homens, pegam as suas mulheres para sair com elas ou para fazer violência sexual com elas, pegam as filhas para abuso sexual também. Então, eu entrevistei uma moça que ela me falou que o pai foi assassinado quando ela tinha 3 anos de idade, e com essa idade ela foi para o meio da mata, correndo, fugindo dos assassinos, e esses homens encontraram ela e a irmãzinha dela, e ela ficou sendo escrava sexual desses homens até os 12 anos, quando um tio as descobriu e as levou para Dzaleka. Porém, Dzaleka, ela continua se prostituindo para ajudar o tio a sustentar a família. Vamos fazer mais um intervalo comercial e voltamos em seguida.